Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não. A Série B está se mostrando mais difícil do que se imaginava e o Roger vai ter trabalho. Precisa mostrar uma reação imediata. Vamos falar sobre essa derrota do Grêmio? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não sei nem por onde começar, é tudo lamentável, é tudo deprimente. O Grêmio começa uma Série B bem diferente daquela que a gente imaginava, né? Não que o Grêmio fosse sobrar uma competição, eu imaginava que fosse uma competição competitiva. O problema é o Grêmio em relação a ele próprio. O Grêmio que termina o Campeonato Gaúcho de uma forma tranquila até, depois dos Grenais, em que tem aquele 3-0, depois as finais o Grêmio não passou muito sufoco. O Roger encontrou um modelo de time, isso era fato. O problema é que o estadual ele não se torna parâmetro quando você tem um enfrentamento mais difícil. E olha que até agora estamos falando de Ponte Preta e Chapecoense. A Chapecoense não ganhava uma partida havia 2 meses. 7 jogos sem vencer. Ganhou do Grêmio na sua arena em Porto Alegre. Então, quando a gente fala que o Grêmio não tinha time para cair na Série A do ano passado, a gente também fala que, apesar dos problemas e das limitações, o Grêmio também tem uma equipe para poder subir para o ano que vem. Será que isso vai acontecer? Com tranquilidade, já dá para afirmar que não. É começo, são 2 rodadas, mas a gente conhece essa história, né? Conhece esse discurso de que ainda dá tempo, de que são jogos em que você precisa recuperar pontos nas próximas partidas. E aí tem uma coisa que ela é muito além da questão tática e técnica, né? A gente está falando de um clube grande, de torcida, que a gente está vendo outras equipes desse patamar sofrerem com isso também, como o caso do Cruzeiro e o Vasco. Quando você entra numa situação de crise, de instabilidade, de uma necessidade de subir, a perna pesa, a pressão é maior, o desconforto aumenta, o nervosismo toma conta, é muito mais difícil. Claro que é melhor você ter orçamento, você ter um elenco superior aos demais para você poder enfrentar uma Série B. Agora é inegável que o clube grande ele enfrenta problemas que os pequenos ou os menores eles não enfrentam. E é o caso do Grêmio. O Grêmio terminou a temporada com um time poxa, Douglas Costa, né, Jeromel, Rafinha, esse era o time que o Grêmio tinha na Série A do ano passado. E se você olhar no papel, muitas equipes estavam abaixo do Grêmio. O Grêmio conseguiu a proeza de ser rebaixado. Ou seja, são fatores, quando você entra, né, nesse redemoinho, você não consegue sair. E esse é o meu medo. O Grêmio está começando uma competição em que ele não tem outra coisa a disputar. E que cada vez que o Grêmio desperdiçar uma chance, chutar para fora, o Roger foi questionado sobre isso na coletiva, isso vai aumentando um ambiente completamente desfavorável. A torcida sentiu isso. E a torcida começou a vaiar. O Roger reclamou, inclusive, dessa vaia. Eu acho até que o Roger ali, obviamente, né, ele está tentando dar uma motivação para o elenco, ele está tentando pedir o apoio da torcida, mas vai ser difícil. Vai ser difícil o torcedor presente no estádio ver atuações como essa, ver a bola não entrando, ver um jogo que, assim, apesar de todo o respeito e carinho que a gente tem pela Chapecoense, não consegue entender como o Grêmio não venceu esse jogo até com extrema facilidade. Não conseguiu. E aí, quando a coisa não vai acontecendo e você vai vendo uma perspectiva negativa e vai vendo jogadores que não podem vestir a camisa do Grêmio, o torcedor perde a paciência. Então, e o Roger, que já vestiu muitas vezes a camisa do Grêmio, precisa entender isso. Precisa entender que o torcedor vai estar descontente, que ele vai querer resultado. E isso o Roger vai precisar corrigir logo. Ele encontrou um modelo de time? Encontrou, com os 3 volantes, o Vila Sante, o Lucas Silva e o Bitelo, com o Campaz recuperando assim, uma condição tática, né, que ele tinha dificuldade. E o que a gente viu, eu não vou determinar o Campaz por esse jogo, não vou determinar o Lucas Silva por esse jogo, porque o Lucas Silva já ajudou em outros momentos, o Campaz ainda é muito jovem, continua achando que ele não vale o que custou, mais de 20 milhões de reais o Grêmio pagou por um colombiano que não tem a habilidade e a qualidade técnica para custar isso, mas ok, é um jogador que tem um chute a média distância, que tem uma certa qualidade, que pode ajudar, pode, não acho que ele custe isso, mas enfim, o Grêmio contratou a maior contratação da história, incrivelmente, e eu não vou determinar a carreira do Campaz por esse jogo.
porque ele já fez boas partidas, mas é difícil, né? É difícil encontrar soluções por ali. O Ferreirinha fez um bom jogo também, mas estava difícil, né? O Grêmio até criava algumas situações, mas não conseguiu finalizar. E aí, eu sei que isso é um problema que às vezes ele é mais complexo de você resolver. Né? Eu acho que o Roger até simplificou demais na coletiva, quando ele disse que criação teve e não teve foi a finalização ou que faltou a bola entrar. Eu nunca gosto disso, né? De analisar que apenas faltou a bola entrar. Isso. E depois o Roger até foi consciente dizendo que isso não tem a ver com justiça ou injustiça. Quando você não finaliza, quando você não conclui a gol, é sinal de que você foi incompetente. E o teu adversário foi competente. A Chapecoense quase não chegou. E quando chegou, marcou um belo gol. Em contrapartida, o Wagner fez algumas defesas, mas de resto, o Grêmio chutou bolas que não acertavam o alvo. Fez bastante finalizações até. Mas isso precisa ser corrigido já, porque na primeira rodada você perde um pênalti, perde outras chances e evita de vencer um jogo vencível. Vai para a segunda rodada em casa e você pensa o seguinte: vou vencer para recuperar os pontos da rodada passada. E isso não acontece. Então tem que vencer o Guarani no próximo jogo. E se não vencer o Guarani no próximo jogo, aí começa a areia movediça, né? De novo. Começa tudo de novo, voltar a 2021. Ah, mas é só a terceira rodada. O Grêmio começou o Campeonato Brasileiro, vocês vão lembrar, e em 8 jogos tinha conquistado apenas 2 pontos. Que é menos, que é mais do que o Grêmio tem hoje, né? O Grêmio tem apenas 1 ponto conquistado, esse empate com a Ponte Preta. A reação precisa vir imediata. E o grande problema, nesse momento, ele se torna psicológico e emocional. É claro que tem problemas no time para serem resolvidos, como, por exemplo, o fato do Grêmio entender ou imaginar que pudesse repetir na Série B aquilo que fez no Campeonato Gaúcho. Isso não tem acontecido. O Inter foi o proponente do jogo. O Ipiranga foi o proponente do jogo. E o Grêmio soube jogar no erro do adversário. Contra a Chapecoense, o Grêmio foi obrigado a ter a bola. E quando ele tem a bola, ele vai ter que furar retrancas. E aparentemente, a sensação que eu fiquei é que o Grêmio foi, assim, de uma forma muito cruel, apresentado à Série B 2022 nessa partida contra a Chapecoense. Porque foi um jogo que teve uma retranca, que teve adversidades que o Grêmio talvez não estivesse preparado, esse nervosismo para você fazer o gol. Arbitragem ruim, porque a Edna, que eu admiro e que acho uma competente árbitra, ela não marcou uma penalidade clara em cima do Ricardinho, que sai sangrando depois de um cotovelaço. O VAR não acionou, não acabou chamando poxa vida, né? Num lance tão claro de pênalti que não justifica a derrota, evidentemente. O Grêmio até nem poderia nem ter marcado o pênalti porque errou na primeira rodada, poderia no máximo ter empatado, ou seja, não diminui o insucesso que o Grêmio teve nessa noite. Mas tudo isso vai fazer parte de uma Série B. De daqui a pouco a arbitragem não marcar aquilo que condiga com a realidade, de daqui a pouco você não conseguir furar retrancas, de você perder pontos bobos e ficar difícil recuperar depois, porque não dá para esperar que contra adversários menores o Grêmio vá fazer o resultado fora de casa. Ele vai ter que agora buscar esses pontos fora. Mas será que isso é garantia? Então assim, gente, eu tô muito preocupado porque o Diogo Barbosa, por exemplo, não pode vestir a camisa do Grêmio. Não tem a menor condição. O gol sai nas suas costas. Depois ele começou a ser vaiado o jogo inteiro. Como é que o cara vai ter tranquilidade para trabalhar? É até uma preservação tirá-lo do time. É que o Nicolas estava machucado, ele botou o Diogo ali, que é um jogador que custou caro, custou 10 milhões de reais, vejam só. Um jogador que passou por Cruzeiro, por Palmeiras, mas não tem condições, não tem condições. O Campas precisa amadurecer ainda muito mais, o Elias não é centroavante. E agora o Grêmio contratou o Elkson, né, que ainda não estreou, tem o Diego Souza, que ainda não está pronto, né, tá machucado e tal. Então, assim, tem muitas coisas a serem corrigidas. Mas me preocupa porque é um começo muito ruim, bem diferente daquele que eu esperava. E o Denis Abraão, hein? Meu Deus do céu. Entra ano, sai ano, e o Denis Abraão continua falando em nome do Grêmio, comandando o futebol do Grêmio. Ele que manteve o Mancini do ano passado para cá, ele que continua com as suas fanfarronices, com as suas declarações pitorescas, folclóricas, um cara que não passa nenhuma credibilidade. Meu Deus do céu, o futebol está muito profissional. Me admira o presidente Romildo Bolzan Júnior, que eu sou um admirador, eu gosto do Romildo. Eu acho que ele cometeu erros ano passado, mas acho que isso não mancha toda a história que ele tem no Grêmio, de reconduzir o Grêmio à conquista de títulos, mas ele não pode mais deixar esse sujeito comandando o futebol do Grêmio.
Ele não tem a menor condição de estar ali. Ele não sabe onde está. Ele projetou o Grêmio contra o Palmeiras na quinta-feira e depois começou a dar risada, dizendo, é o Guarani, na verdade os dois usam verde e branco. Pode parecer uma coisa boba, né? Do tipo assim, poxa, um lapso e tudo mais, mas poxa vida, o cara, sabe, tá com a cabeça na lua, fala coisas desconexas, fica pedindo calma o tempo inteiro, como o ano passado, o Grêmio não vai cair, o Grêmio não vai cair, caiu e ele não caiu, e ele continua lá. É desesperador, gente, é desesperador. Você vê numa sexta-feira santa, você parar para ver um jogo de futebol de Série B pensando o seguinte, bom, pelo menos, né, vai ser um ano difícil, mas a gente vai, né, subir com o pé nas costas. E a verdade é que vai ser bem diferente disso. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!